turminha linda do segundo ano. Na aulinha de hoje vamos dar continuidade ao conto infantil. Então, para isso, você vai precisar do seu livrinho de português, nas páginas 192 até 197 e 199. O conto é um texto narrativo do gênero literário. Ele tem um foco em um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. Os contos são fantasiosos, histórias que faz de conta e já são muitas contadas pelas das crianças. E no conto temos o narrador, que é aquele que nos conta a história. Então vamos lá, que a aulinha de português de hoje está recheada de novidades. Lembrando que o nosso último trabalhinho, nossa última atividade de português foi uma gravação em que vocês leram um conto infantil e recontaram. Então, o narrador daí foram vocês. Vocês leram e contaram o que entenderam. Vamos lá? Vamos começar? Todo mundo preparadinho? Aqui, olha. Tá vendo? Essa parte aqui, olha, que a gente tá vendo essas montanhas, esse monte aqui, é uma colina. Rosnou, na verdade, quer dizer que falou com voz rouca. Megera, que era a bruxa, era uma mulher má. Megera é a mesma coisa que mulher má. E devorar, que a bruxa tanto ameaçava os cabritinhos, significa dizer que ela vai engolir de uma vez. Vamos agora para a nossa atividade do livrinho. Trip, trap, trip, trap. Quem está passando na minha ponte? Sou eu, o segundo cabritinho. Vou passar lá na colina para engordar um pouco. Espere aí, já vou te comer. Por favor, dona bruxa, deixe-me passar. Lá vem vindo meu irmão mais velho. Ele é muito maior do que eu. A bruxa ficou esperando. Trip, trap, trip, trap. Quem é que está passando na minha ponte? Sou eu, o maior dos cabritos. Espera aí, vou te comer todo de uma vez. Mas, dessa vez, a resposta foi bem diferente. Venha, que eu sou bem valente. De bruxas não temo berro. Para isso, tenho bons dentes e chifres que são de ferro. A bruxa tentou agarrar o cabrito, mas ele não perdeu tempo. Avançou sobre ela, empurrou-a com os chifres e atirou dentro do rio, que passava embaixo da ponte. Depois, calmamente, foi reunir-se aos irmãos no pasto da colina. Os três cabritinhos engordaram tanto, mas tanto, que mal puderam voltar para casa. Quanto à bruxa, nunca mais se ouviu falar nela. Olha que divertido essa história, pessoal. Trabalhamos travessos, que são arteiros levados. São o quê? São os cabritinhos. Os cabritinhos são levados, são travessos. A colina é um morro ou um monte. Agora, iremos pegar o livrinho de português, abrir na página 194 e iniciar a nossa atividade de hoje. Primeiro, estudo do texto. Responda. A. Os cabritinhos conseguiram atravessar a ponte? Na letrinha B, que argumento o primeiro e o segundo cabritinho usaram para não serem devorados pela bruxa? O que foi que os cabritinhos de repente pensaram e logo disseram para que a bruxa não comesse e não devorassem eles? Vai escrever na letrinha B. Na letrinha C, quem foi que conseguiu vencer a bruxa?
Como foi que ele fez? No segundo quesito, você já sabe que as histórias são contadas por um narrador. É ele quem apresenta os personagens e os acontecimentos. Vamos reler como o narrador começa a história de três cabritinhos. Era uma vez três cabritinhos travessos que queriam passar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Responda na letrinha A. Quem são os personagens principais da história? Lembra que os personagens principais da história são aqueles que aparecem, que participam da história, que falam, que contam, não é? Que participam como? Interagindo, conversando. Quem são eles? Quem é que aparece na história? Se você reler esse trechinho aqui de amarelo, você vai saber quem são os personagens da história. Vamos agora virar a página. Vamos para a página 195, em que diz assim na letrinha B. Nesse trecho, foi usada uma palavra para descrever os cabritinhos. Ela dá pista ao leitor de que eles vão fazer alguma arte na história. Que palavra é essa? O narrador diz o quê? Que os cabritinhos eram... Se você tiver dúvida, volta para o parágrafo amarelo aqui, ó. Leia novamente. Era uma vez três cabritinhos. E ele diz que esses cabritinhos eram o quê? Aí, responde aqui. Que palavra é esta? Na letrinha C. Que palavras foram usadas para ajudar o leitor a imaginar o quanto o capim era apetitoso? Qual foi a palavra? Terceiro, releia outra fala do narrador. Lembra que narrador é aquele que conta a história, que conta o conto, que conta a fábula. Então, olha, vamos reler. Para chegar lá, porém, tinha que atravessar na ponte embaixo da qual morava uma bruxa terrível e horrorosa. E você vai responder: por que foram usadas as palavras terrível e horrorosa? No quarto quesito, além de dizer que a bruxa era terrível e horrorosa, escreva como foram descritos. Lembra no texto que a gente acabou de ler sobre os três cabritinhos? Como era o nariz da bruxa? Vai escrever aí. Na letrinha B, como eram os olhos dela? Vai escrever. Virando, vamos para a página 196, que é essa página aqui. No quinto quesito, responda. Na sua opinião, por que houve a preocupação em descrever a bruxa? Por que foi importante para o autor da história falar sobre como era a bruxa? Por que isso foi importante? No sexto quesito, releia mais falas do narrador. Olha só o que o narrador diz aqui na letrinha A. Um dia, quando o sol já se ia escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Responda. Em que parte do dia aconteceram os fatos da história? Aconteceu essa parte da história de dia ou à noite? Se for de dia, você coloca aí. Se foi à noite, coloca também. Na letrinha B, a bruxa tentou agarrar o cabrito, mas ele não perdeu tempo. Avançou sobre ela, empurrou-a com os chifres e atirou-a dentro do rio, que passava embaixo da ponte. Aí você vai responder: o cabrito ficou com medo da bruxa? Sim ou não? Se você acha que sim, assinala no primeiro quadradinho.
Se você acha que não, vai marcar um X no segundo quadradinho. Depois, você vai sublinhar no trecho B, que foi essa parte que a gente leu aqui, vai passar uma linha embaixo que confirma a tua resposta. Qual foi a parte que ele diz ou que ele não diz que teve medo ou não teve medo da bruxa? Você vai passar uma linha. Responda. A quem se refere as palavras em destaque? Olha só, aqui tem assim, sobre ela, empurrou-a, atirou-a. Está se referindo a quem? A bruxa ou o cabritinho? Se for a bruxa, você coloca aqui o nome bruxa. Se for o cabritinho, você coloca aqui o nome cabritinho. Vamos para a página 197, que é essa aqui. Leia 3 inícios diferentes para a história dos cabritinhos. A gente vai observar que todos eles, tanto o início 1, quanto o início 2, quanto o início 3, começam com era uma vez, pois era uma vez é início de frase que é o quê? Um conto. Então vamos lá. Era uma vez o início 1. Vamos ler. Era uma vez 3 cabritinhos travessos que queriam pastar numa colina onde havia um capim bem verdinho. No início 2, temos era uma vez 3 cabritinhos que iam subir a montanha à procura dos gordos pastos de verão. E todos os 3 se chamavam Cabrito Cabrão. E temos o início 3. Era uma vez 3 cabritos que viviam no alto de uma montanha. Um cabrito cabritão pequeno, um cabrito cabritão médio e um cabrito cabritão grande. Então, gente, vocês vão marcar um X no quadradinho ao lado que conta a história que você mais gostou. Ah, eu gostei mais do início 1, marca um X aqui. Ah, eu gostei mais do início 2, marca um X aqui. Ah, não, eu não gostei nem do 1 nem do 2, gostei do 3. Você vai marcar um X aqui, certo? A página 198 não vai ser preciso vocês fazerem, certo? Iremos para a página 199, que é essa aqui. Você já leu? Os 3 cabritos avistaram o capim mais apetitoso das redondezas, mas para alcançá-lo era necessário passar pelo terrível ogro, guardião da ponte, que nunca deixava que ele nem ninguém atravessasse. Para isso, os 3 cabritos precisaram elaborar um plano. Você já leu essa história? Cabritos, cabritões. Em seguida, vamos para o último quesito da tarefinha. A bruxinha tem um chapéu aqui, olha o chapéu da bruxinha. Eu vou procurar, tá certo? Onde está um chapéu igual a esse dessa bruxinha. E vou circular. Você pode circular de hidrocor, você pode circular de lápis de cor ou simplesmente com lápis de madeira, que é esse que você usa com lápis grafite. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo grande. Faz a tarefinha com capricho e posta foto pra mim, tanto ou no privado ou no grupo. Um beijo grande. Tchau.